A paz do Senhor, meus queridos irmãos, querida Igreja do Senhor Jesus. Amados, eu estarei hoje falando com vocês a respeito de algo curioso, interessante sobre nós mesmos. É fato óbvio, claro, todos sabem, mas às vezes nos passa desapercebido o fato de que nós temos tempos distintos em nossa vida. Ou seja, nós temos o passado, o presente e o futuro. Me veio ao coração o desejo de fazer um breve comentário sobre isto e em tempo oportuno, nos nossos cultos de ensino, irei falar de forma mais clara, mais objetiva, mais detalhada. Mas hoje eu quero comentar com vocês sobre o nosso passado. Amanhã falaremos sobre o presente e depois sobre o futuro. Por que estou trazendo isto? Exatamente pela fase que estamos vivendo, essa pandemia que trouxe a chamada quarentena ou um confinamento, e isso tudo está mexendo com as pessoas, com o tempo das pessoas. Tem pessoas que estão em casa já há mais de 60 dias, sem poder sair, sem poder trabalhar, e tudo isso vai mexendo com os sentimentos, e uma das coisas inevitáveis é as lembranças do passado. O passado é uma realidade para todos nós. O passado não é como muita gente diz que o passado nós esquecemos. Nós nunca esqueceremos o passado, na verdade. A menos que tenhamos um problema grave de saúde, que seja uma doença cerebral, né? Somente pessoas com problemas esquecem o passado. Pessoas com amnésia. Mas a pessoa normal, ele tem guardado, acumulado no seu cérebro, todo o histórico da sua vida, desde a infância até o fim da vida. E em diferentes momentos nós começamos a lembrar do passado. E eu quero trazer essa palavra, na verdade, para comentarmos, discutirmos o que fazer, como lidar com o nosso passado. Se você não souber lidar com isso, você pode ter sérios problemas. Todos sabem que o ser humano, naturalmente, é um ser frágil, pecador. E por causa da natureza frágil, pecaminosa, as pessoas, os homens, pecam, cometem erros, e que chega um certo tempo que você começa a sofrer por causa dos erros que cometeu. Há coisas que nós não gostaríamos de lembrar, mas não tem como não lembrar. Tem coisas que nós não queremos dizer, não falamos, não queremos que ninguém saiba. Tem coisas que nos envergonham, assim como tem coisas que nos levam, que nos traz alegria. Por isso as pessoas normalmente, quando passam de uma certa idade, eles gostam de contar o seu passado, mas o passado positivo, as coisas boas. Só que todo ser humano tem coisas guardadas que ele não gosta de falar. E eu quero, irmãos, dizer para você que é preciso termos cuidado com isso. O que fazer quando as lembranças negativas do passado nos vêm? O que fazer quando lembramos daquelas coisas que nos trouxe prejuízo? Quando lembramos dos males que praticamos? Quando lembramos das ofensas que praticamos? Ou quando lembramos das ofensas que fizeram para conosco, que nos trouxeram dor, nos trouxeram às vezes mágoas? O que fazer? É simples, não é tão difícil entender.
como servos, como salvos, como crentes em Jesus, a primeira coisa a fazer é lembrar da palavra de Deus. É lembrar que somos salvos pela graça de Jesus. E lembrar de alguns textos bíblicos que nos garantem que o nosso passado não pode mais nos condenar. Nós não podemos nem devemos sofrer por causa do nosso passado. E para confirmar isto, eu leio o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, o mesmo apóstolo diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero citar também o Salmo 103, versículo 12. Assim está escrito: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. É através destas palavras e de outras, e da nossa fé em Deus, que nós podemos vencer os traumas, as lembranças ruins, de forma que elas não nos causem no presente nenhum tipo de sofrimento. É pela fé em Cristo, irmãos, que nós podemos triunfar sobre o passado. É pela fé em Cristo que o nosso passado não pode nos condenar mais. Confie na palavra de Deus, confie na graça de Deus. E eu quero lembrar também a todos, jovens, adolescentes, embora eu sei que poucos vão ouvir esta palavra, porque não interessa minhas palavras para jovens e adolescentes, não é verdade, irmãos? Porém, se alguém ouvir, eu quero vos dizer que tudo que um ser humano pratica desde a sua infância fica reservado, guardado em uma área do nosso cérebro, e tudo traz consequência para a nossa vida, seja ruim ou seja bom. E chega um tempo, mais precisamente a partir dos 50 anos, que você começa a lembrar coisas que você não lembrava, porque estão guardadas no subconsciente. E essas coisas muitas vezes começam a trazer para a pessoa arrependimento, vergonha, e às vezes uma situação difícil de lidar. Traz medo e acusações, coisas terríveis. Por isso, primeiro de tudo, quem é jovem, quem é adolescente, precisa ter cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que faz, cuidado com o que pensa, cuidado com o que fala. E aquilo que não foi possível evitar, principalmente você que já chegou numa idade que não dá para voltar atrás, então agora é fazer o que eu disse, é confiar na palavra de Deus, viver pela fé, crer na graça e alegrar-se em Deus e agradecer por Ele ter perdoado os seus pecados, apagado a culpa que pesava sobre você por causa dos atos passados. Creia na palavra de Deus e viva em paz e com alegria em nome de Jesus. Deus te abençoe.